E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sábio e o canoeiro. Mas antes de começarmos, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição aqui embaixo, já ativa o sininho de notificações para que você fique a par dos conteúdos dos vídeos novos que são postados aqui. E se você gostar do conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer aí o canal. E se você achar que esse conteúdo é relevante, compartilhe com pelo menos 5 contatos do seu WhatsApp para que essa mensagem, para que esse vídeo chegue a quem realmente precisa ouvi-la. Se você conhece alguém que se identifica com essa mensagem de hoje, compartilhe aí no seu WhatsApp o link do canal aqui do vídeo para que esse conteúdo chegue a essa pessoa, fechou? O sábio e o canoeiro. Uma breve reflexão. Uma certa vez um homem, ele se considerava um homem muito sábio, ele conhecia muitas coisas. E esse homem uma vez resolveu tirar férias. E as suas férias ele escolheu ir para o Amazonas, um estado maravilhoso, onde tem muitas belezas naturais, no qual ele não conhecia. E ele foi lá para o interior do Amazonas, conhecer a floresta, conhecer os rios lá, fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de conhecer. Então aquele homem que se considerava um homem muito sábio, ele conhecia muito sobre muitos assuntos, ele estudou muitas coisas, ele foi para lá fazer essa viagem. E aí numa dos passeios que ele estava fazendo ali, ele foi conhecer um rio, o rio Amazonas. E para fazer esse passeio era necessário alugar, contratar um canoeiro. Uma canoa simples, era uma maneira de você conhecer o dia a dia das pessoas, dos nativos ali daquela região. Então aquele homem contratou um canoeiro, um homem de origem muito humilde, muito simples, porém muito educado. Então ele embarcou ali naquela canoa e partiu para o passeio rio adentro com aquele canoeiro. Porém aquele homem, que se considerava muito sábio, ele também tinha um grande defeito. Ele era soberbo, ele se achava melhor do que os outros, por ele ter esse conhecimento vasto em vários assuntos. Então, no meio do passeio, lá no meio do rio, ele começou a puxar assunto com o canoeiro. E ele lhe fez uma pergunta. A primeira pergunta que ele fez para o canoeiro foi assim: ô meu amigo, você conhece alguma coisa sobre astrologia? Você conhece sobre os astros, sobre a estrela? O senhor tem essa profissão de trabalhar com embarcações? Antigamente, as pessoas, quando iam, os desbravadores, quando eles iam conhecer outros lugares, eles se guiavam pelas estrelas. Você conhece alguma coisa sobre os astros? E aquele canoeiro muito humilde disse: não sei nada sobre isso, não sei nem o que significa isso. Então aquele homem que se considerava sábio disse a ele: infelizmente você perdeu 1/4 da sua vida por não saber isso. Mas vou lhe fazer mais uma pergunta, disse o homem sábio. Você conhece alguma coisa sobre matemática? Então aquele canoeiro mais uma vez disse: não conheço nada, amigo, sobre matemática. Mal fui à escola, não tive essa oportunidade. Então aquele homem sábio disse mais uma vez: infelizmente o senhor perdeu mais 1/4 da sua vida, o senhor desperdiçou ela por não saber matemática. Ele fez uma terceira pergunta ao canoeiro: você conhece alguma coisa sobre geologia? Então aquele homem disse: não conheço nada sobre geologia, não sei nem o que é isso. Então aquele homem sábio disse ao canoeiro: infelizmente, meu amigo, você perdeu boa parte da sua vida por não ter estudado essas coisas. Você desperdiçou a sua vida com isso. Enquanto eles conversavam, a canoa bateu numa pedra e fez um furo no casco e começou a entrar água rapidamente naquela canoa. Então aquele homem sábio se desesperou. Meu Deus, nós estamos sem coletes, e agora? Então aquele velho canoeiro ali, aquele homem humilde, disse ao homem sábio: o senhor sabe nadar? E o homem sábio gritou desesperadamente: não, eu não sei nadar. Então o canoeiro olhou para ele no fundo dos olhos e disse: infelizmente, meu amigo, você desperdiçou sua vida inteira. Você perdeu a sua vida por não saber nadar. E você nunca se interessou em aprender a nadar? Infelizmente, a canoa vai afundar em alguns segundos e o senhor morrerá afogado. Então a canoa começou a afundar e aquele canoeiro pulou no rio para sair nadando até a margem. Mas ele teve compaixão daquele homem que se considerava sábio.
entre aspas, e salvou a vida dele. Para você ver como que é a nossa vida. Muitas pessoas são como aquele homem sábio. Pessoas têm algum conhecimento em algo ou estudou sobre certo assunto, mas isso não torna ela melhor do que ninguém. Ela pode ser melhor naquele determinado assunto, mas na vida, nem todos nós somos melhores que os outros. Todos nós somos iguais. Todos temos as mesmas opções de vida. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Às vezes um abraça uma oportunidade, mas o outro abraça uma oportunidade diferente. O que nós devemos aprender com isso é que não devemos jamais julgar ou subjugar alguém por um determinado conhecimento que temos em certo assunto. Porque da mesma maneira que aquele homem tinha um vasto conhecimento sobre a ciência, ele desperdiçou a vida dele também só com a ciência. E ele não estudou sobre a vida, ele não tinha o conhecimento simplesmente de não morrer afogado no rio. Então, a soberba dele nos mostrou para ele ali naquele momento que não é só o estudo que te leva a ser alguém na vida. Aquele simples homem que pilotava a canoa para ele, sabia nadar. E se ele não tivesse compaixão daquele homem que se considerava muito sábio, ele teria morrido afogado. Eu conheço várias histórias, tenho certeza que você também já ouviu falar. Tem pessoas que têm uma habilidade enorme em uma coisa muito complexa, mas uma coisa muito simples, de repente ela não sabe fazer. Vou te dar alguns exemplos. Existem pessoas que pilotam aviões modernos, tem centenas de botões, de comandos para se decorar, para se saber manusear, manipular. Porém, essa mesma pessoa que tem essa facilidade imensa de colocar um avião gigantesco no ar e atravessar o mundo pilotando ele, comandando uma aeronave sob a responsabilidade dele, com centenas de pessoas dentro, essa mesma pessoa, de repente, tem uma dificuldade enorme para saber o tempo de cozimento de uma simples porção de arroz. Ou então, um homem que é comandante de um navio cruzeiro enorme, gigante, que carrega milhares de pessoas dentro, pesa milhões de toneladas, que atravessa o continente pelo oceano. Ele tem uma responsabilidade e uma sabedoria enorme sobre aquele assunto, mas de repente se você der um ferro de passar e uma camisa para ele, ele não vai saber fazer. Então todos nós temos nosso valor. Se você tem um estudo maior do que alguém, não se ache melhor que essa pessoa. Agora, se também for ao contrário, você conhece alguém que é muito estudado, muito inteligente, e você não se menospreze a si mesmo por causa disso. Que todos nós temos nosso valor. Eu tenho certeza que você pode não ser bom em algum assunto, mas em algum outro talento você tem. Mais do que muita gente que sabe muita coisa, de repente não sabe fazer isso que você sabe fazer. Não se desvalorize e tampouco deixe alguém te desvalorizar. Não seja também uma pessoa soberba, arrogante, que se acha melhor que alguém por você ter estudado, feito uma faculdade, por exemplo. Nós temos que ter na nossa mente que todos nós somos capazes de realizar tudo que temos vontade. Isso depende da nossa força de vontade, vamos dizer assim, de correr atrás. E se você não é bom em algo, procure estudar sobre aquele assunto. Se você tem o desejo de ser bom em algo, estude, pesquise sobre isso. Porém, existem pessoas que nascem com talento para certas coisas. Um jogador de futebol, por exemplo, é difícil se aprender a jogar futebol. Você pode aprimorar o talento que você já tem. Porém, se você de repente queria ser um jogador de futebol e se frustrou nisso, foque naquilo em que você é bom. Não deixe ninguém desprezar você por isso. E tampouco despreze alguém também se você é bom nisso. Faça um excepcional dia, pense nisso. É como eu sempre digo aqui no canal, vá cuidar da sua vida. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Faça um excepcional dia, um forte abraço e até o próximo vídeo.